Deus, boa noite a todos. Vamos sentar, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade também você que está agora recebendo essas imagens em casa. Sua casa é a extensão desse lugar. Sinta-se em casa, receba um abraço do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Povo de Deus, por que é que você existe? Para que você existe? Por que você nasceu? Para que você nasceu? E por que você está aqui hoje? São perguntas que nós precisamos fazer ao Espírito Santo. A grande maioria das pessoas nascem, crescem, trabalham, casam, têm filhos, vivem, morrem e desaparecem, sem saber por quê. Você já parou para pensar por que você existe? Por que você está de pé? Por que você veio ao mundo? Por que você está aqui hoje? As pessoas, por falta de saberem o que são e por que são, se ocupam com coisas que não têm valor. Se ocupam com coisas que não vai trazer vida. Quando a pessoa passa a saber por que ela existe, para que ela existe, ela se ocupa com isso. Jesus Cristo nasceu, cresceu, e quando ele ficou sabendo do ministério dele, ou melhor, por que ele estava aqui na terra, por que ele veio, ninguém mais desviou ele do caminho. Ninguém mais tirou a vitória dele. Tem uma vitória para você, mas ela só vai se materializar, consolidar, quando você souber para que é você, por que é você. Você nunca parou para pensar assim no seu quarto, na sua intimidade? Você nunca parou para pensar assim, sozinho, por que eu existo? Para quê? Você já se deu esse tempo? Você que está em casa, você já parou para pensar? Por que é que você está ouvindo essas palavras agora? Quando nós começamos a meditar sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, então nós vamos ter um encontro com alguma coisa. A senhora já se perguntou por que é mãe? Já? Já lhe perguntou? Ou melhor, você já perguntou a Deus por que Deus lhe concedeu filhos? O senhor já perguntou por que o senhor casou? Perguntou a Deus. Você precisa saber das coisas. Normalmente nós caminhamos nessa terra, vivemos, comemos, nos vestimos, sem saber por quê. Algumas pessoas vão na loja e compram uma roupa. Não, eu tenho que me vestir bem para alguém ver. Está muito enganado. Quem? Para quem ver? Você se veste para quem? Para as pessoas da rua verem você? O dia que você souber que você existe para um devido fim, então você vai começar a viver diferente. Presta atenção, por favor, abra Romanos. Abra Romanos. Acharam? Capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Eu vou ler mais uma vez. Agora vai entrar na sua mente. Vai entrar no fundo da sua alma, do seu coração. Pois todas as coisas foram criadas por Ele,
e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Olha para mim. Quando fala todas as coisas, isso inclui você. Você foi criado por ele. Para quê? Você existe por meio dele. Para quê? Para ele. Vocês foram feitos para Deus. Vocês foram criados por ele. Existem por meio dele, para ele. Então tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você toma posse, é para a glória de Deus. O seu carro é para a glória de Deus. A sua moto, o seu casamento, a sua empresa, a sua vida. Se você vai comprar um vestido novo, uma calça nova, que não seja para os outros aqui na terra, que seja para a glória de Deus. E você pode comprar o vestido mais bonito, ou mais simples. Os olhos dele veem o seu coração. O seu coração. Quando as pessoas entenderem que é para Deus, então você começa a perceber quem você é. Por que você é. E para que você é. Nós gostamos de fazer as coisas para agradar a nós e aos outros. Isso está na contramão da palavra de Deus. Apóstolo Paulo disse assim: se eu quisesse a aprovação dos homens, eu não seria de Cristo. Eu procuro a aprovação de Deus. Faça as coisas para a glória de Deus. Mas a grande maioria não tem alcançado esse objetivo. De dedicar tudo que é seu a Deus. De dedicar a sua vida a Deus. Presta atenção, muitas pessoas se preocupam com a vida dos outros. Aquela pessoa está falindo, aquele está traindo, aquele está perdendo, aquele está ganhando, aquele está morrendo, aquele está nascendo, aquele veio na igreja com a blusa assim, aquele entrou na igreja agora, aquele vai fazer isso, aquele vai fazer aquilo. É porque ainda não tem a sua vida para a glória de Deus. Quando a sua vida é para a glória de Deus, você não se incomoda mais com as coisas que acontecem ao seu dedo. Você não vive em função dos outros. Você vive para Deus. A pessoa que não sabe que é para Deus, ela tem mente vazia para ser ocupada com ódio, com raiva, com mentira, com fofoca, com falta de respeito e de temor à palavra de Deus. A mente da pessoa vai se ocupando com coisas que não são de Deus, porque se ela não é para a glória de Deus, ela passa a ser para a glória da terra. E aí a pessoa sofre muito. E é disso que o Senhor Jesus veio nos libertar. Satanás é um ladrão, que o Senhor Jesus Cristo disse que veio para matar, roubar e destruir.
Satanás vem roubar de cada um de nós o direito de sermos filhos de Deus. Quando ele traz a tentação e você cai no pecado, porque você já não vive para a glória de Deus, mas para a glória dos homens, você caiu em tentação e então você não alcança o direito de ser chamado de filho de Deus. Muitas pessoas falaram no passado e até falam até hoje que todos são filhos de Deus. Mentira. Todos são criação de Deus. Para ser filho de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito Santo. E para você nascer do Espírito Santo, você precisa desejá-lo mais do que o ar que você respira. Ele precisa ser mais importante do que o próprio ar que você está respirando agora. Então você vai ter algo glorioso acontecendo com você. Então você vai compreender tudo que está escrito aqui. Porque o Espírito da verdade que o Senhor Jesus Cristo disse que iria enviar, ele toma posse de você e revela toda a verdade que está descrita no livro da Bíblia. E então cada dia mais você vai entendendo por que você veio, para que você veio e para quem é que você veio. Só então. Caso contrário, você se veste para os homens, para as pessoas, você trabalha para conquistar as coisas materiais para você e para as pessoas, vive para a natureza humana. E essa não é a vida verdadeira. Muito menos abundante, dirá completa. Você sabe por que você está aí hoje? Você sabe por que você veio à Terra? Você tem ideia? Você veio para se tornar um ser eterno. Um ser que nunca mais vai morrer. Você veio para tomar posse da eternidade com o Pai. Abra o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 10 a 13. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Observou isso, meu irmão? Somente alguns se tornaram filhos de Deus. Porque somente alguns o receberam. E para você o receber, ele precisa ser o primeiro na sua vida. E para ele ser o primeiro na sua vida, você precisa ser tudo para ele. Tudo que você faz precisa ser para ele.
para a glória de Deus. Meu amigo e minha amiga, as igrejas falam muito de mudança de vida, mudança de comportamento. As igrejas falam de conversão, ser convertido. Meu amigo, conversão é sair da natureza humana, isto é, deixar de fazer as vontades da carne e passar a fazer a vontade de Deus. É deixar de fazer as suas vontades. É passar a buscar somente para Deus. Compreende, meu amigo? Ponha isso em primeiro lugar na sua vida. O nascer de Deus. Enquanto que a pessoa ainda não nasceu do Espírito Santo, vem a tentação. Olha, isso acontece muito com os jovens. Mas, na verdade, nos dias de hoje, é qualquer idade. As drogas passam na frente e atraem. E porque aquela pessoa ainda está na natureza humana, ela cai em tentação. Se não é nas drogas, é em outras coisas. Mas e se ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem autoridade e força para dizer: isso não faz mais parte da minha vida, ou isso nem vai fazer parte da minha vida, porque o meu corpo é para a glória de Deus. Compreende, meu amigo? Você quer nascer do Espírito Santo? Vá para o Evangelho de João, capítulo 3. Poucas pessoas têm compreendido sobre esse assunto. Igreja, por favor, olhem para mim. Nós estávamos no Evangelho de João capítulo 1. Agora é Evangelho de João capítulo 3. Só 2 páginas para frente. Igreja, que esta palavra que você vai ouvir agora penetre no mais íntimo do seu coração. Preste atenção no que vai ser falado para você. Preste atenção. Nós precisamos nascer de novo. Eu chamo a atenção da igreja, porque a grande maioria, quando está ouvindo esta palavra, ela passa, e as pessoas não compreendem o que é nascer de novo. É algo simplesmente extraordinário. É maravilhoso. É sensacional. Eu poderia ficar falando palavras aqui esta noite inteira, mas eu prefiro falar como o apóstolo Paulo diz: não há palavras para explicar. Nascer de novo, ser uma nova pessoa, não importa a idade que você tem, ser uma nova vida dentro de você, um novo ser, nascer de novo. Você vai entender tudo diferente. Os medos vão acabar. O ódio vai ser arrancado do seu coração. A dúvida já não vai existir mais. A compreensão, você está ouvindo, alguns já estão perdendo a palavra. Alguns já passaram a palavra de novo. Mas o Espírito Santo não vai deixar você perder hoje.
Quando você nasce do Espírito Santo, o ódio, a raiva, o rancor é arrancado de você. Você vive diferente. Você compreende as coisas na sua casa. Você passa a entender quem é que está agindo na sua família. Quando o mal entra na sua casa, como bebida alcoólica, drogas, prostituição, contendas, brigas, raivas, ódios. Quando acontece isso, você tem discernimento de quem é que está trabalhando por trás dessas coisas. E então você não vai agir mais como um ser humano age. É Deus que vai agir por meio de você. Você tem clareza das coisas. Você entende as coisas. No seu trabalho. Quando você vai desenvolver um trabalho difícil, que você nunca fez, nas novas tecnologias, você pede a Deus: Senhor, dá-me capacidade, e acontece. Ele te capacita. Quando alguém entra na sua casa para trazer uma fofoca, você sabe como repreender. Você já não tem mais o desejo de ficar falando mal dos outros e nem querer saber da vida dos outros para ficar continuando a falar mal dos outros. Você só quer abençoar. Você só quer abençoar. Você já não se preocupa mais com o que você veste ou com o que você tem. Porque a sensação verdadeira é de que você é riquíssimo. Muito rico. Porque você está cheio da riqueza de Deus. Poucas pessoas têm parado para ouvir isso. Elas querem resolver os seus problemas. Quero casar. Quero ter um carro. Quero ter uma empresa. Quero isso. Quero meu filho restaurado. Quero meu marido na igreja. São estas coisinhas que estão atraindo as pessoas para ouvir a palavra que você está ouvindo hoje. Porque estas coisas são simplesmente pó diante do nascido de novo. Diante daquele que nasceu de verdade. Diante daquele que já não vive mais na natureza humana, mas sim na natureza do Espírito de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero lembrar uma coisa a você. Para ouvir agora. Há 3 minutos atrás, eu chamei a vossa atenção. E chamo de novo. É necessário nascer do Espírito Santo. Mas só vai nascer aquele que desejar isso, acima de todas as coisas. Então virão perseguições lá na escola, no trabalho, em casa, na cidade, aonde for. Virão gente para atacar, falar mal da sua fé, falar mal da maneira como você está vivendo, da sua entrega a Deus. Meu amigo, é porque você está começando a receber o Espírito Santo de Deus, já está começando a incomodar o reino do inferno. Dê glórias a Deus, porque o homem e a mulher que busca a Deus e não incomoda o inferno, ele só está indo à igreja, mais nada. Só indo à igreja. Ele é um religioso. O religioso não incomoda Satanás, mas aquele que deseja Deus,
acima de todas as coisas. Ele enfrenta o inferno inteiro e ofende Satanás. Ele oprime Satanás, porque ele é luz que dissipa as trevas. Nascer do Espírito Santo. Se isso não se materializar na sua vida, em vão são os dias que você ajoelhou e orou, em vão são os dias que você foi à igreja, em vão é você e a sua religião. Nasça do Espírito Santo. O homem e a mulher que quer nascer do Espírito Santo, é porque ele quer Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Enquanto que a pessoa não nasce do Espírito Santo, ele é oprimido dia por Satanás. Dia a dia. Vou lhes dar um exemplo aqui no capítulo 3 de João, no versículo 1 a 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse Nicodemos era um sacerdote, um líder religioso. Meu amigo e minha amiga, eu vou confessar uma coisa aqui para você com tristeza, sem julgamento. 33 anos da minha vida aqui na terra, eu nem sabia que eu tinha que nascer de novo, porque os homens que estavam pregando para mim também não pregavam isso. Creio que não sabem disso. Como vão pregar isso? Como vão conduzir as ovelhas para o reino de Deus, se não falarem sobre o novo nascimento? Compreende, meu amigo e minha amiga? Todas as terças e todas as quintas, todos os domingos, todas as campanhas, todos os eventos, tudo o que acontece aqui nesse ministério é para levar você a nascer de novo. Porque se este novo nascimento não acontecer, em vão foram todas as palavras. Ponha isso como primícia na sua vida. Acredito que só pode pregar sobre isso aquele que nasceu de novo. É por isso que o líder judeu, chamado Nicodemos, chegou até Jesus e começou a perguntar coisas. E Jesus lhe deu essa resposta, e veja bem como esse líder judeu, um homem da igreja, da religião, olha como ele respondeu. Nicodemos perguntou no versículo 4, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Logicamente que eu entendo aqui que Nicodemos não podia nem fazer ideia do que era nascer de novo, porque se ele respondeu assim para Jesus, ele nem sabia que isso existia. Então eu não condeno Nicodemos. Mas que o mundo está cheio de Nicodemos dentro das igrejas, isso está, pregando a palavra. Só que a Bíblia diz também que vão dar conta. Meu amigo e minha amiga, é muito triste uma pessoa ir embora dessa terra sem poder nem ver o portão do reino de Deus. Você entende isso? Sem poder nem ver o portão. Presta atenção, Jesus disse, versículo 5, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade.
ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Você entendeu agora que nós precisamos nascer do Espírito? Compreendeu? Senão em vão tudo que você já ouviu até hoje. Olha, é por isso que você tem visto crentes evangélicos cristãos, homens que vão à igreja, professando uma fé em Jesus, mas vivendo uma vida miserável, onde que Satanás tem dominado a mente desses homens, levado eles para os botecos da vida, para as drogas, para as mentiras, para a falsidade, porque ainda não nasceram do Espírito Santo. Enquanto a pessoa não nasce do Espírito Santo, ela não tem autoridade para repreender a vontade da carne, a vontade da natureza humana. Então, meu amigo e minha amiga, se você quer ser super bem sucedido nessa terra, se você quer aproveitar o tempo que você passa na igreja, busque o novo nascimento, porque ir à igreja não muda a vida de ninguém. Ninguém. Você precisa se relacionar intimamente com Jesus. Aí sim, eu quero esse Senhor acima de todas as coisas aqui na terra. Meu amigo e minha amiga, você vai provar da segunda vida. Jesus foi à festa de casamento, transformou a água em vinho. O dirigente da festa disse assim: normalmente se serve o pior por último, mas aqui serviram o melhor. Ele provou da segunda vida, só que não mais na natureza humana, mas na natureza do Espírito. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ele entende por que cumprir a palavra de Deus. Olha só, eu vou usar um exemplo que é um dos mais intrigantes da igreja. E que esse, para mim, é o maior. Eu vou usar logo o maior, porque o resto é fácil. Meu amigo e minha amiga, um homem que nasce do Espírito Santo sabe por que Deus pediu a ele os dízimos e ofertas. Aí ele sabe. Enquanto ele ainda não nasceu do Espírito Santo, ele repudia, ele não aceita, porque está tocando no bolso dele, isto é, está tocando na natureza humana dele. Ele ainda é humano. Quando ele está no Espírito, ele tem prazer em cumprir a palavra. Mas a pessoa que não está no Espírito não sabe por que cumprir a palavra, nem para que cumprir. Por isso que ele não sabe por que veio, por meio de que existe e para quem ele é. A pessoa que está de posse do Espírito Santo, ele sabe de onde veio e para onde ele vai. Por isso ele se guarda, se entrega totalmente a Deus. Em Romanos capítulo 8,
no versículo 5 a 8, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Então a pessoa que está na natureza humana, ela é controlada por esta natureza. A carne, ela pende para a morte. Então ela é controlada pelo espírito da morte, que leva ela para a morte. Você entende isso, meu amigo? Compreende? Eu estou falando aqui nesta noite como se fosse a última vez que eu fosse ver você. Porque então eu iria em paz. Porque o recado foi dado. Eu não iria carregar sobre os meus ombros aquele peso de dizer, mas aquela pessoa não sabia. Você entende, meu amigo? Porque Jesus tinha pressa de ir para a cruz. Ele não queria saber e não quis saber o quanto que ia doer nele. A dor de Jesus foi vencida. Porque ele sabia que hoje, o seu Paulo e eu, o seu Jorge, a dona Márcia, estariam aqui. Então ele disse, eu vou logo, porque assim eles terão a oportunidade de conhecer a verdade, de crer e ser salvos. Compreende, meu amigo? Porque é que Jesus foi à cruz? No versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então a natureza humana perdeu. Sabe o que a natureza humana perder? É quando vem a bandeja da tentação, quando vem o desejo da carne. Como a mente da pessoa é controlada pelo Espírito, o Espírito diz, não, não. Mas por que não? Porque eu estou aqui, vim de Deus, vivo por meio de Deus e sou para Deus. Só por isso. É por isso que eu não participo dessas coisas. Não adianta vocês insistir. Eu morri para o mundo, mas nasci para Deus. É assim. E diz mais aqui, versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Lembram daquele cobrador de impostos que estava de joelhos e do lado dele um homem da igreja? E o homem que estava ajoelhado batia no peito e dizia, Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, os erros que eu cometi. Me ajuda, Deus. E depois Jesus disse que o que tinha voltado para casa em paz é aquele que estava ali clamando. É essa paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Você entende? A pessoa que é controlada pela natureza humana, a Bíblia diz que ela é inimiga de Deus. Você ouviu isso?
Quem é que está controlando a sua mente? Quem é que controla você? É o seu eu ou é o Espírito Santo de Deus? Isso nos leva a refletir e desejar a Deus. Eu quero Deus. Eu não sabia que isso estava escrito. Nós somos uma casa que o Espírito Santo quer habitar. Mas ele não entra nessa casa se você não o convidar. E para que você venha convidá-lo, o convite não é feito e formado como nós fazemos aqui na terra. O convite para o Espírito Santo é você abrir o seu coração e desejá-lo em primeiro lugar. Você quer esse Espírito vivendo com você? Então você vai levantar a sua mão assim e vai pedir que ele entre na sua casa. Você vai dizer, entra na minha casa. Você vai dizer, vem, peça ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a lição de santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz-me mais bem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz-me milagre em mim. Meu amigo e minha amiga, este é o grande milagre. Deus morando dentro de você. Você verdadeiramente ser chamado nesta terra de a morada do Deus vivo. Versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Por isso nós temos que desejá-lo como primeiro em nossas vidas. Muitas pessoas chamam Ele de Senhor. Mas isso não pode ser da boca para fora. Isso tem que ser verdadeiro. No versículo 12, o Senhor nos dá um recado glorioso. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Meu amigo e minha amiga, quando você deseja o Espírito Santo,
quando você o quer de fato e de verdade. Normalmente, meu amigo, nós desejamos Ele quando nós perdemos tudo aqui na terra. Aconteceu assim comigo. Eu entendo isso. Enquanto que as pessoas ainda têm um pezinho de flor ou qualquer coisinha para se agarrar, seu empreguinho, seu filhinho, sua esposinha, seu casamentinho, enquanto que tem alguma coisa para agarrar, sua religiãozinha, normalmente ela não quer isso. Mas quando lhe é tirado tudo, então só sobrou Deus. Aí a pessoa diz: Senhor, ou o Senhor me leva embora, ou eu quero te conhecer. Aí é tão sincero, mas tão honesto, que acontece. Muitas pessoas, ou melhor, a grande maioria, você está ouvindo em casa, tem ido às igrejas para ter uma igreja. Outras porque quando vão morrer precisa de um pastor para enterrar. Tem pessoas que não vêm nesse ministério porque não tem sino para bater, porque acham que isso vai fazer diferença. Tem pessoas que vão à igreja só para conquistar coisas materiais, e conquistam, porque Deus não pode negar a fé. Mas se aquela pessoa não estiver cheia do Deus vivo, aquelas coisas desmoronam tudo outra vez. Casamentos caem, famílias despencam, porque só buscaram a natureza humana. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito de Deus, não cai mais, porque quem segura é o Pai. E você sabe por que é o Pai? Porque quando ela precisa, ela diz: Pai, meu Pai. E o Pai diz: fala, meu filho. Ele tem um Pai para chamar. Procura esse novo nascimento, meu amigo. Procura esse Espírito. Hoje é dia de receber esse Espírito, amém? Então erga sua mão assim. Chama esse Espírito para a sua vida agora. Chama ele, mas de um modo diferente. Como tudo que você quer nesta terra. Diga a ele: então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. povo de Deus, a grande disputa que o homem tem aqui na terra, quando ele vai à igreja, é justamente isso: a disputa contra a natureza humana. É uma guerra, porque você sabe que a Bíblia está certa, mas a sua carne é fraca. Você até quer vencer. Você até quer vencer as dificuldades, você quer vencer as tentações, você quer vencer essas fraquezas que estão diminuindo você, atrapalhando você. Eu sei que você quer.
Eu sei que você tem esse desejo no seu coração. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas todos nós, a grande maioria, errou tentando fazer uma coisa boa para si. Não é verdade? Vou me aproximar daquele homem porque eu vou ser feliz. Ele é o homem da minha vida. Aí depois deu errado. Mas ela foi buscar. Eu vou montar esse negócio ou aquele negócio porque eu sei que vai dar certo para mim. Aí deu errado, te levou para o caminho errado. Mas a verdade, o princípio, você queria o bem, não é verdade? E na caminhada, as pessoas escorregam, deslizam, porque não conseguem vencer o mundo. O mundo tem mentira. O que tem de crente, cheio do dinheiro, conquistou empresas, lojas, conquistou fazendas, conquistou tantas coisas em Cristo. E agora são levadas a mentir dentro das empresas. É porque se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás. Você já está para trás. Elas não têm ideia de que cumprir a palavra que ela está na frente. Não caia no conto da mentira, porque mentira não tem tamanho. Mentira é mentira. Você mentiu, é mentiu. Mentiu, mentiu. As pessoas falam assim, mas pouco tempo um homem me perguntou assim: pastor, olha, eu não sou contra quem fuma, não sou contra quem bebe, não sou contra quem se prostitui, não sou contra o pecador. Eu sou contra o pecado. Um homem me perguntou: pastor, o que o senhor me diz? Se eu tiver meu litro de vinho dentro de casa e tomo minha tacinha de vez em quando, isso não faz mal, né? O que o senhor acha disso? Só, eu não faço. Mas ninguém está vendo, pastor. Ninguém da terra, mas do céu está. Quer se esconder de quem? Mas eu só bebo uma taça. Sim, mas qual a diferença de você beber uma taça e o outro de tomar uma caixa? Qual a diferença? Eu não posso julgar agora que um é melhor do que o outro. Ou é, ou não é. Compreende? É ser realista. Eu preciso ser realista. Ou eu sou, ou eu não sou. Você entende? Mas eu não consigo vencer isto. Tem um jeito de vencer. Abra lá no final da Bíblia, em 1 João. 1 João capítulo 5. Versículo 1 a 6. A boa notícia chega agora para você. Nós temos como vencer o mundo. Nós temos como vencer as dificuldades. Olha para mim, povo de Deus. Se nós não vencermos o mundo, nós não vamos nem entrar no reino de Deus. Você entende? Então, qual é o nosso desejo? Vencer o mundo. Então diga: eu quero vencer o mundo. Com Jesus você vai vencer. Amém. Tem uma porta que foi aberta para nós. Sabe, nós corremos risco de morte todos os dias. Nós precisamos ter conhecimento. A porta está aberta, o véu se rasgou do alto a baixo. E o Senhor está nos dando hoje a receita. Isto é a palavra. Para nós podermos vencer o mundo. Capítulo 5 de 1 João, versículo 1 a 6.
Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Você crê que Jesus é o Messias? Amém. Só se você estiver praticando, senão você não crê. Porque crer é praticar. E praticar a palavra. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Olha para mim. Quem ama um pai, se Deus é o seu pai, como nós dissemos, pai, meu pai, e você o ama, então você também ama os filhos dele. Como eu amo os filhos desse pai? Eu vou abrir mão do pecado para não levar eles a pecar. Por amor. Não é porque eu não posso tomar uma taça de vinho. É porque se um dos filhos de Deus me ver, eles vão, de repente, fazer também, e vão pecar porque eu levei eles a pecar. Ou, pelo menos, aqueles que estão sendo encaminhados para serem filhos de Deus. Então eu abro mão pelos outros. Você entendeu? Então você já está entrando no mundo do sacrifício. Não vou fazer a fofoca, não vou mentir, não vou condenar, não vou acusar, não vou falar mal, para não levar os outros a pecar. Compreende? É por isso que tem igrejas. E agora vocês vão entenderem por quê. Vocês vão entender por quê. Exige uma roupa mais comprida. Não é porque o pastor é ruim, não. É porque ele chegou numa constatação de que aquelas outras vestes que estavam sendo usadas estavam levando os irmãos a pecar. Então melhor colocar lá embaixo. Só por isso. Não é porque aquela igreja é assim ou aquela é assim. É porque entenderam que daquela maneira aquelas pessoas estavam fazendo outras a pecarem. Então, uma mulher, quando ela começa a entender e ser do reino de Deus, ela começa a fazer assim com a saia. Para não levar os outros a pecar. Só por isso. Porque se ela quiser andar sem saia, é problema dela. Ninguém tem nada a ver com a vida dela. Que se ela andar sem saia e eu a condenar, eu estou pecando. Ela faz isso para não levar os outros a pecar. Ela está então em sacrifício. Só isso. Ela entendeu isso, ela está no Espírito de Deus. Quando chega alguém aqui com uma roupa mais decotada, eu jamais vou cobrar, porque eu compreendo que aquela pessoa ainda não compreende o que as Escrituras dizem. Só isso. Por isso que nós não cobramos nada de ninguém aqui. Compreendemos que aquela pessoa ainda não sabe. Entendemos isso. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus. Você obedecendo aos mandamentos de Deus, você está amando os filhos de Deus. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Todo filho de Deus pode vencer o mundo. Preste atenção. Todo filho de Deus pode vencer o mundo. Então, para vencer o mundo, eu preciso me tornar o quê? Filho de Deus. Então eu preciso nascer do Espírito Santo de Deus. Veja bem, versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é somente aquele que crê que esta palavra veio de Deus. Você crê que a palavra veio de Deus?
Tem muitas pessoas por aí que dizem que a palavra veio de Deus, mas não praticam. Então ele não acredita que veio de Deus, porque se ele acreditasse que vinha de Deus, ele ia praticar. Você entende? Quem é esse Jesus? Versículo 6. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Preste atenção. Isso é muito sério. Jesus é aquele que veio com a água do seu batismo. E ainda tem gente que não aceita o batismo de Jesus Cristo. Não aceito. Eu já fui batizado de criança. Jesus foi apresentado como estado de criança. Mas Jesus não ficou só no batismo. Ele também veio com o sangue. Quantas pessoas desceram as águas e ficaram só na água? Não vieram com sacrifício. Eu batizei. Eu entrei numa igreja diferente, eu batizei, agora sou batizado. E daí? Quantos desceram as águas e voltaram para o mundo? Isto quer dizer, nunca saíram do mundo. Porque não vieram com sangue do sacrifício. Se você quer que o seu batismo tenha valor, você precisa descer as águas e viver uma vida de sacrifício, entregando a sua vida todos os dias como sacrifício perfeito e agradável a Deus. Não minta mais, não fale mal dos outros, não duvide de Deus, não leve os outros a pecar. Isto é, resumindo tudo o que você ouviu. Tudo o que você ouviu, eu vou resumir. Preste atenção. Pois todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo existe por meio dEle e para Ele. Quando você entender que você foi criado por Deus, e que se você respira é porque Deus existe, senão você não respirava. Você sabia disso? Que você respira porque Deus existe? Não é porque você é forte, inteligente, é porque Deus existe. Senão Satanás já tinha fechado essa torneira há muito tempo, a sua e a minha. Existimos por meio dele, mas é para ele. Que nossa vida seja para Deus. Amém? Nós precisamos conhecer cada vez mais esse Deus. Por isso, amado Deus e amado Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor trouxe aqui nesta noite. O Senhor é um Deus que transforma vidas. O Senhor é um Deus que faz tudo novo. O Senhor é um Deus que nos ensinou nesta noite que precisamos nascer de novo. E nos mostrou o porquê. E tem muito mais para falar sobre esse assunto, meu Pai. Ô Santo Deus de Israel, nos ajuda. Nos ajuda a nascer do Senhor. Ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda esta pessoa, meu Pai, a ter esse encontro glorioso com Tu, meu Pai. Que esta pessoa possa começar a desfrutar do que aquele sangue conquistou para nós, meu Pai. Que ela possa passar a viver da natureza espiritual do Senhor e não da natureza humana da terra.
e ela vivenciar hoje, amanhã e para todo sempre com o Senhor. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Palmas para Jesus.